Amém, queridos? Graça e paz novamente. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1. Vamos ler só uns versículos, mas a gente vai falar praticamente de todo o livro de Jonas. Amém? Vou esperar um segundo que está folheando ainda. Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra... Opa, voltou? Valeu. Porque sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amém? A cidade de Nínive era a capital do Império Assírio. Né? Aquele então, o Império Assírio era uma grande potência mundial. Ela era muito vasta, muito grande, tinha conquistado muitos territórios, muitas outras nações. A política de governo deles era o genocídio, porque eles entravam em cidades, conquistavam, matavam as pessoas com requintes de crueldade e tomavam posse daquela região. Então, eles iam crescendo, se enriquecendo, e assim tinham conquistado muitas cidades. Né? E naquela época, o Israel estava dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte constava de 10 tribos de Israel, e o reino do sul de 2 tribos. Né? Então, naquele contexto de separação do reino do norte do reino do sul, e da existência do Império Assírio, a Nínive era conhecida como sendo uma cidade muito cosmopolita, uma cidade muito rica, muito bonita, muito cheia de ostentação, e principalmente era o lugar onde moravam ou residiam aquelas pessoas mais eminentes daquela nação e em consequência, o imperador, o governador do Império Assírio. Naquele contexto, começa o capítulo 1, verso 1 de Jonas, no qual Deus aparece para Jonas e fala: Jonas, levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive, porque era uma cidade muito grande, muito majestuosa. Para andar nela, você precisava 3 dias ficar caminhando dentro dela para você conseguir caminhar por toda ela. Imaginem o tamanho dela, né? E prega contra ela, porque sua maldade subiu até minha presença. Isso mais ou menos era como se alguém chegasse para você hoje e falasse: Mengal, levanta-te, vai para a Rússia, vai para o Kremlin, fala com Putin que sua maldade chegou diante da minha presença. E fala duro, Mengal. O que vocês acham? Dá para tremer as pernas? Mas como, Senhor, né? Então, quando a gente lê a passagem, não parece muito, assim, a magnitude da ordem não parece muito representativa. Mas era algo do tipo, né? Porque a Nínive, a Síria era uma cidade muito grande, onde o imperador e o rei era muito cruel, onde existia muita maldade, e era uma nação muito bélica. Então, a missão que Deus estava dando para Jonas não era qualquer missão, era uma missão desafiadora. Então, nessa noite eu quero falar sobre a missão desafiadora. E para que nós possamos cumprir uma missão desafiadora, em primeiro lugar, precisamos obedecer. Obedecer. No verso 3, fala: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Então, o que Jonas fez foi fugir. Ante uma missão dada por Deus, a atitude de Jonas foi fugir. Né? E todos, em algum momento, vamos enfrentar uma missão dada por Deus que seja desse tipo, que seja desafiadora. E Nínive representava perigo para Jonas. Então, todos nós, em algum momento, vamos enfrentar ou receber um chamado, um envio de Deus para uma missão que representa perigo.
que representa desconforto, que representa um lugar onde tem hostilidade, um lugar que representa, uma missão que representa sair da minha zona de conforto, uma missão que talvez eu não queira fazer, que eu não esteja disposto a fazer. Nínive representa aquilo que eu não me sinto capaz de fazer, que eu não tenho as ferramentas para poder fazer. Mas Deus nos chama e continua chamando para missões que muitas vezes vão ser desse tipo. E o problema disso radica em que quando Deus nos pede alguma coisa, a primeira coisa que nós começamos a fazer é avaliar-nos a nós mesmos. Avaliar a minha situação atual. Mas se eu não tenho dinheiro, Senhor, mas se eu não tenho os conhecimentos para ir e falar lá com os universitários, por exemplo, eu não tenho a sabedoria para falar com pessoas que têm conhecimentos das ciências e das tecnologias, como que eu vou falar se eu não tenho instrução? Então, quando começamos a olhar para as nossas limitações, para o estado no qual nos encontramos hoje, vai ser difícil com que nós aceitemos esse chamado de Deus, essa missão que Deus nos está dando. Então, olhamos para a nossa idade. Senhor, sou muito novo. E nós temos lido na Bíblia, se você ler na Bíblia, vai ter muitos personagens da Bíblia que falam, Senhor, eu sou muito novo. Né? Jeremias falava, sou muito novo. O Abraão falou, Senhor, eu sou muito velho para ter filhos. Né? Mas Deus mandou e disse que ele seria pai de multidões. Mas ele falou, sou muito velho. Não tenho conhecimento, não tenho capacidade, não tenho os recursos. Eu moro num lugar muito simples, sou de família muito pobre, muito humilde. Né? Então, quando nós olhamos para a nossa realidade, para aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos, nós vamos a dizer, Senhor, não dá, não tem condições. E tem um pensamento que muitas vezes tem se inserido dentro da igreja, na qual fala que Deus não te vai pedir algo que você não queira fazer. Ou Deus não te vai pedir algo que você não se sinta capacitado de fazer. Esse é um pensamento, essa é uma falácia. Porque quando nós pensamos isso e Deus vem com um desafio para as nossas vidas, nós vamos a dizer, não, isso aqui obviamente não vem de Deus, porque eu não tenho os recursos nem as condições. Obviamente isso aqui não vem de Deus, porque eu não quero fazer isso de jeito nenhum. Eu não quero ser pastor, eu não quero ser missionário. Né? De jeito nenhum. Eu não quero ser político. Não, esse aí é alguma coisa da minha cabeça ou da minha mãe ou do meu pai. Né? Então começamos a pensar que aquilo que nós temos como um paradigma que deve ser certo, nós limitamos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E se você ler a Bíblia, você vai encontrar muitas pessoas que receberam ordens e chamados e mandatos de Deus que pareciam loucuras, e eles aceitaram, alguns com relutância, mas certamente o nome do Senhor foi glorificado. Um deles é Moisés. Com a idade de 80 anos, o Senhor se apresenta diante de Moisés numa sarça e fala que ele tem que ir para Egito, para libertar o povo. Ele tem que ir àquele lugar da onde ele tinha nascido, ele tinha vivido e convivido com a realeza, e tinha fugido de Egito, porque ele matou um egípcio, então ele era um fugitivo, e já tinha 80 anos de idade, e Deus chama a Moisés e fala, vai para lá. Agora, Senhor, com 80 anos, eu sou fugitivo? Como que eu vou chegar para o faraó e falar, Deus me mandou para que você solte 2 milhões dos seus escravos, dos seus servos aí? Não parece loucura? Mas Moisés fez, e o Senhor se glorificou. O Senhor chega a Gideon e fala para ele, você vai libertar o meu povo da opressão dos midianitas. Mas você não vai ir com todo esse povo aí, não. Você não vai juntar todo o exército. Você vai juntar só 300 para lutar contra 1000. Isso é loucura, não é? Isso é uma loucura. Nem que fossem os 300 espartanos, né? Aí sim, até que dava, né? Mas isso só acontece nos filmes. Mas o Senhor conseguiu glorificar o nome dele só com 300 homens, e Gideão conseguiram libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Amém? O Senhor falou para Maria, uma jovem, você vai conceber e vai dar à luz o Filho de Deus. Ela tinha aproximadamente 15 anos de idade. E chegar para uma
mulher e falar que ela vai conceber sendo virgem é uma loucura também. Nunca tinha se visto, né? E ainda mais loucura para José aceitar ela. Se minha esposa viesse falando, estou grávida do Espírito Santo, sai fora. Sai fora, que isso? Aconteceu uma vez, não acontece mais. Né? É repreendido. Mas olha o desafio, olha o tamanho do desafio, tanto para ela como para José. Um grande desafio. Mas eles obedeceram e nós estamos aqui graças à obediência dela, graças à obediência dele e graças a que Jesus veio e morreu por nossos pecados e nós temos acesso à vida aqui agora. Graças à obediência de várias pessoas. Amém? Então, meus queridos, a vontade de Deus nunca vai ser um seguro de vida para as nossas vidas. Nunca vai ser um seguro de vida. Desde o princípio sempre foi um desafio. A caminhada cristã é um desafio de fé. É um desafio no qual nós temos que viver confiando em Deus e obedecendo a tudo aquilo que Deus nos manda. Então, sempre vamos ter situações em que vamos olhar para os nossos recursos e dizer, não posso. E aí onde Deus eu acho que Ele se emociona, porque Ele sabe que com nossas forças, nós não vamos conseguir realmente fazer. E sim na dependência do que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se em algum momento você diz, Senhor, eu sei que você está me pedindo alguma coisa, mas eu me sinto, durante muito tempo, me senti incapaz de fazer, porque achava que não dava a medida, a talha, você fala, a medida? A altura da situação. Comece a acreditar e obedecer a Deus. Porque não é aquilo que você pode fazer com suas forças, é aquilo que sua obediência a Deus pode fazer com que Deus mova todas as situações e você faça. E sabe qual é o lindo disso? É que o ser humano, a pessoa não vai ser glorificada, senão Deus. Porque você vai falar, eu não tinha recursos, eu não tinha condições, mas mesmo assim Deus fez. Mesmo assim Deus mudou, mesmo assim Deus criou, mesmo assim Deus conquistou. No ano 2005, estava lá no Peru numa conferência, e tinha não lembro se na época era pastora missionária, mas ela estava iniciando um projeto, o projeto se chamava 21. E ela veio lá e falou com a gente sobre o projeto, numa conferência, ministrou e falou sobre a ideia dela. E a ideia dela era trabalhar com tráfico humano, tráfico sexual. E ela estava engatilhando, iniciando o projeto, e era uma tarefa muito desafiadora. Ela falou todos os desafios que ela teria que enfrentar. Ela teria que enfrentar corrupção política, corrupção de pessoas de alto escalão, de pessoas que têm muito dinheiro. Mas ela mesmo assim aceitou o chamado de Deus e ela encarou esse desafio. Agora você pode pensar, mas essa mulher seguramente era uma deputada, uma política, uma pessoa de muito dinheiro. Não, era uma pessoa de condição, que saiu de uma condição muito simples. Uma pessoa que foi adotada, uma pessoa que foi estuprada desde os 4 anos de idade até os 15 anos de idade, que fugiu de casa. Como que Deus vai pedir a alguém com essa estrutura emocional de fazer um trabalho desse? Só que ele estava querendo, com certeza, glorificar seu nome através da fraqueza dessa mulher. Amém? Mas a chave é a obediência. O que Deus está te pedindo, o que Deus vem te pedindo há muito tempo de você fazer, e você tem rejeitado aquilo que Deus está te pedindo. Qual é o chamado que Deus está fazendo sobre a sua vida, que você tem endurecido o seu coração e você não está querendo aceitar? Seja porque você se acha incapaz, ou seja porque você acredita que não é o que Deus quer para você. Faz algumas semanas eu ouvi novamente essa missionária. Ela falou que esse ano, e na época de pandemia, eles prenderam muitos homens que estavam fazendo tráfico sexual. E milhares de crianças colombianas tinham sido liberadas desse poder opressor do tráfico sexual. Amém? Então, uma pessoa que decidiu obedecer, pode ter passado muitos anos, mas agora nós vemos os frutos desse trabalho. E pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, foi lançado um filme, esqueci o nome dele agora, que justamente fala sobre isso, sobre tráfico humano. Som da Liberdade, né? Não sei se estreou aqui no Brasil, mas, meus queridos, o tráfico humano move muito dinheiro.
E a gente não fica sabendo muito dessas coisas. Só fica sabendo de desaparecimento de pessoas e simplesmente esquece. Não? As pessoas acham que talvez foi atropelado, morreu, não sei. Mas muitas crianças são traficadas. Muitas jovens oferecem trabalhos em Europa com boa paga, mas quando chegam lá são presas, documentos, o passaporte, tudo isso é pegado preso e elas são capturadas e usadas para o tráfico sexual. Então, é muito vasto. A gente não consegue enxergar, não consegue dimensionar tudo aquele mundo, mas ele move muito dinheiro. Então, quando saiu esse filme, muitas pessoas de alto escalão, a nível mundial, se opuseram a que esse filme seja divulgado abertamente. Por isso é um filme que você não vai encontrar na Netflix, nenhuma dessas plataformas de streaming, somente nos cinemas. E então, a gente percebe que tem um plano maligno aí, para que nós não fiquemos sabendo daquilo que está acontecendo no submundo, daquilo que está acontecendo talvez frente a nós, mas o inimigo que está fazendo é destruindo crianças e mulheres e pessoas com essa prática, através desse abuso. E nós precisamos sermos pessoas, talvez como essa missionária que decidiu obedecer, talvez o chamado do Senhor para a sua vida é outro, mas você precisa obedecer. Porque quando você obedece, certamente muitas pessoas vão ser abençoadas, transformadas e vão ter opção à vida, assim como você e eu temos opção a ter a Cristo Jesus e ter essa liberdade que nós podemos desfrutar aqui agora. Amém? Então, em primeiro lugar, precisamos obedecer. Em segundo lugar, precisamos ter fé. E o interessante é que nesse versículo, no capítulo todo de Jonas, você não vê claramente fé. Fé de quem? De Jonas? Fé de quem? É muito complicado ver fé nesse sentido, mas se você olha o que acontece a partir do verso 3, quando Deus manda... Lembra, Jonas tinha fugido da ordem de Deus. E ele pegou um navio que ia em outra direção, para Tarsis. Um sentido completamente oposto a onde Deus tinha mandado. Só que quando ele está indo para Tarsis, naquele navio, a Bíblia fala que uma grande tempestade se levanta. E era muito forte. E parecia que o navio ia afundar. Né? E os marinheiros começaram a ficar assustados. Meus irmãos, esses marinheiros eram experientes. Eram Popeye o Marinho, não sei, um Jack Sparrow. Eram pessoas que sabiam das coisas, né? Entendiam do assunto. Né? Não eram improvisados. Não é igual que eu, que quando fui naquela piscina do Yahoo, piscina de onda, não? Talvez alguém já foi, eu quase me afoguei aí, né? Acho que já contei aqui. Fabrícia fez uma brincadeira, eu caí, não conseguia levantar, quase que ela ficou viúva, mas como eu sobrevivi, quase que deu em divórcio, né? Mas aí a gente se acertou e estamos aqui. Então, eram pessoas experientes, pessoas que sabiam. E meus queridos, ao tomar, não é igual você estar num lago, num lago pequeno, né? Era um lugar terrível. Era um lugar onde as tormentas são muito assustadoras. Mas este em particular assustou ainda mais os marinheiros, os maruchos. Né? Então eles começaram a ficar preocupados, começaram a tentar lutar com o barco, remando, viram que tinha muita carga, então para aliviar o peso do navio começaram a jogar a carga pela borda, começaram a fazer de tudo para que o barco não se destruísse, porque o vento arremessava com força, as ondas arremessavam com força e poderia destruir a embarcação e todos eles morrerem afogados. Mas isso não estava resolvendo. Então, ao eles perceberem que era uma tormenta muito incomum, eles perceberam que algo de estranho e algo de sobrenatural tinha nesse assunto. Esse aqui não é comum, esse aqui não é normal. Alguma coisa sobrenatural, espiritual está acontecendo aqui. E enquanto eles estavam trabalhando para tentar sobreviver, vocês acreditam que o Jonas estava fazendo o quê? Estava dormindo, ele abençoado. Lá no fundo, lá escondido, dormindo. E tem uma versão que fala que ele roncava. Né? Roncava. E aí o capitão chega para ele, o que você está fazendo, dorminhoco? Levanta e clama a seu Deus, talvez seu Deus nos ajude. Né? Os marinheiros estavam tão amedrontados que tinham convocado uma reunião de oração, eles estavam num período de clamor, né? Clamando, pedindo ajuda a qualquer Deus aparecesse por aí para socorrer eles.
pessoas aparentemente incrédulas, pessoas pagãs. Os marinheiros não tinham muita boa fama de ser pessoas retinhas, né? Sempre tinham aquela fama tipo pirata, tipo um Jack Sparrow da vida, né? Nesse nível. Mas eles estavam tão aterrorizados que estavam clamando a Deus, pedindo ajuda, e ainda falaram para Jonas: Jonas, ajuda, rapaz, ajuda, e clama seu Deus. E como nada acontecia, eles tiveram uma ideia: vamos jogar sorte, né? Porque esse aqui é um mal que deve estar vindo por culpa de alguém. E eles chegaram à sorte, e a sorte caiu sobre o dorminhoco, né? E chegam para ele: dorminhoco, o que você fez? De onde você vem? O que você faz? Por que está acontecendo tudo isso? Nos conta. Aí Jonas fala: eu sou hebreu, creio no Deus dos céus que criou o mar, a terra, né? Tudo isso que está acontecendo é pela minha culpa, é pela minha causa. E a Bíblia fala que eles ficaram atemorizados. E eles perguntaram: o que podemos fazer para que pare isso? E Jonas fala: me levanta e me joga no mar, que certamente isso cessará. Vai parar a tempestade. Mas olha o que acontece aqui. Aquelas pessoas que estavam demonstrando mais fé do que Jonas, começam a demonstrar mais humanidade ainda do que Jonas. Porque era muito fácil para eles pegarem e jogar ele pela borda, e supostamente tudo ficaria bem. Mas a Bíblia fala que eles não fizeram isso imediatamente, senão que eles começaram a remar com mais força. Ele poderia ser o culpado, ele é meio doidinho assim, dorme no meio da tormenta, mas não vamos jogar ele pela borda, vamos matar ele. Eles não queriam fazer isso. Eles tiveram misericórdia dele, talvez por ele, talvez pelo Deus que ele falou que ele servia. Mas quando eles perceberam que não tinha mais jeito, aí eles levantaram Jonas e jogaram pela borda. E o mar imediatamente, a tempestade imediatamente cessou. E a Bíblia fala que eles ficaram maravilhados. Meus irmãos, esses homens tinham, essa história, ou essa parte, não é de um homem de Deus, num navio cheio de pessoas inconversas, um homem de fé, num navio cheio de pessoas inconversas. Era um navio cheio de pessoas de fé, pedindo ajuda, pedindo socorro, cheio de humanidade, por aquele homem que estava causando essa quase destruição deles. Olha o paradoxo, olha a dicotomia, olha o contraste. A suposta pessoa de fé, a suposta pessoa que conhecia Deus não demonstrou fé, mas ele sim. A suposta pessoa que conhecia Deus não demonstrou misericórdia contra Nínive, mas eles demonstraram com ele. E em Lucas capítulo 7, do verso 1 ao 10, Jesus estava entrando em Cafarnaum, e um centurião pediu para os anciãos falarem para Jesus ir curar o servo dele, porque o servo dele estava muito doente, estava quase morrendo. E Jesus aceita ir curar o servo do centurião. E no caminho dele indo para a casa do centurião, o centurião manda os amigos dele para falar com Jesus: mestre, não se incomodem em entrar na minha casa, porque eu não me acho digno, nem me achei digno de vir a ti e falar pessoalmente. Tão somente di a palavra e sei que meu servo vai ser curado. Porque eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho autoridade, falo ao meu servo: vai, e ele vai, vem, e ele vem. E, Senhor, tão somente di a palavra. E o versículo fala lá em Lucas que Jesus ficou maravilhado da fé de um centurião. Meus queridos, o centurião era uma pessoa que cometia muitos pecados, que tinha muitos deuses, um pagão, por assim dizer, uma pessoa que não conhecia Deus. Mas ele demonstrou muita mais fé, inclusive dos que os seus discípulos, os discípulos aos quais Jesus estava ensinando. Ele falou: nunca encontrei tanta fé em Israel como a desse homem. E ele ficou maravilhado. E a palavra do Senhor fala que quando eles voltaram para casa, o servo do centurião já estava curado. Meus irmãos, a fé que muitas vezes nos vemos fora daquelas pessoas que não conhecem de Deus, é de nos constranger. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós deveríamos ser exemplo de fé para as pessoas. E agora eu quero falar algumas coisas que eu não vou falar por
por essa igreja, porque sei que nessa igreja todos somos muito santos, amém? Eu vou falar da igreja peruana, né? A igreja peruana que eu conheço. Então lá talvez não tenha muita fé e não faça muitos, não dê muitos bons exemplos, mas tem mulheres todas recatadas, vestidas, cobertas, tipo até com burca, né? De pé a cabeça. Que aparentam ter temor a Deus, mas tem uma língua tão longa, mas tão longa, que com o que fala, envergonham o Evangelho de Deus. E tem outras mulheres que talvez usam roupas muito curtas, mas eles têm um temor de Deus que é de constranger. Tem pessoas que amam a Deus do seu jeito, ainda não têm a revelação de Deus completa. Erram, pecam, mas têm temor de Deus, amam a Deus. Mas tem muitas pessoas que conhecem a Deus, estão dentro, conhecendo a palavra de Deus talvez, mas amam o mundo em segredo. Então, às vezes nós somos muito rápidos para julgar, para criticar as aparências, mas certamente a gente às vezes é constrangido por aquilo que vê. A lealdade que existe entre muitos ateus é tão forte, tão maior, que você não encontra às vezes em algumas igrejas. Eu estou falando do Peru, né? Aqui não é. Mas se tem algum peruano além de mim aqui, Deus está falando. Amém? Então, meus irmãos, muitas vezes encontramos mais graça e favor entre aqueles que não são crentes, e condenação e juízo no meio do nosso povo cristão, que quando a gente peca ou falha, são os primeiros a nos dar as costas ou apontar o dedo na nossa cara, e não querer ficar junto mais com a gente. Jesus, em Marcos 6, 1 a 6, Jesus estava pregando nessa cidade. Ele foi pregar na cidade natal dele. E a Bíblia fala que ele não conseguiu fazer muitos milagres, porque ele ficou maravilhado dessa vez com a incredulidade do seu povo. Pessoas que conheciam ele, que conheciam a palavra, eles não acreditavam nele porque conheciam ele, porque duvidavam dele, e ele ficou maravilhado com a incredulidade. Então, algo que está afetando muito as igrejas no mundo todo é a falta de fé. Na falta de fé nas pessoas que nós convivemos diariamente e que parece que não podemos dar nada por elas, mas Deus deu tudo por elas. Então nós precisamos aprender a acreditar que aquela pessoa que xinga o tempo todo tem vez em Deus. Deus tem planos para ela. Deus tem propósitos para ela. Deus quer fazer um milagre para ela. Mas você é o canal. E se você ativar a sua fé e falar com essa pessoa, Deus vai fazer um milagre. Amém? Deus nos chamou para que preguemos a palavra do Senhor, não para que condenemos. O interessante dessa parte aqui do versículo é que no final os marinheiros lançam Jonas, não é? E a bonança vem. E todos eles se convertem. E todos eles começam a servir a Deus. E fazem votos para Deus. Encontramos o Deus de verdade, o Deus verdadeiro. Meus queridos, quando a fé que deveria estar nos homens de fé não está funcionando, não estão obedecendo, Deus tem que equilibrar a balança com a fé daqueles que não acreditam em Deus, para que eles possam ser salvos. Isso deveria nos constranger. Muitos muçulmanos, muitas pessoas não estão conseguindo ir e pregar, talvez porque não queiram aceitar o chamado de Deus de ir, ou por algum outro motivo, mas muitos deles estão ouvindo a mensagem de Jesus através de anjos, através de situações inusitadas, milagres, e eles estão conseguindo escutar a mensagem da salvação, e eles estão aceitando Jesus. Então,
a desesperança do islamismo na vida deles fazem com que eles sintam essa necessidade de algo mais. E Deus aproveita essa fé e opera um milagre, intervém e aparece. Mas esse não deveria ser o plano original. Esse não deveria ser o comum. O comum é Deus falar com você, vai, você se levantar e ir. Embora seja muito longe, embora você não tenha os recursos, você começa a dar passos de fé. Você começa a caminhar em direção para aquilo que Deus está te chamando. E na medida que você dá o primeiro passo de fé, o Senhor começa a colocar o seguinte peldaño. E na medida que você dá o seguinte passo de fé, o Senhor começa a ajeitar as coisas. Na medida que você dá o seguinte passo de fé, o Senhor começa a enviar a provisão, enviar o sustento, enviar o conhecimento. Deus te dá uma sabedoria que você pode aprender o idioma. Deus te dá sabedoria e você pode chegar nos lugares onde são mais apropriados e falar as coisas que deveriam ser faladas. Precisamos começar a sermos conhecidos pelo mundo como pessoas de fé. Se você, isso daqui você poderia fazer muito bem com as pessoas que você conhece. Pessoas que não são cristãs. O que você pensa quando eu te falo cristão evangélico? Que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O seu amigo lá, aquele cachaceiro mesmo, aquele que bebeu e caiu e não levanta mais. Mas quando esteja em pé, né? Que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, na sua mente, quando você escuta a palavra cristão evangélico? E para escutar o que ele vai te falar. Se ele falar pessoas que têm misericórdia, pessoas que te ajudam quando mais precisam, pessoas que acreditam em você e têm fé que você pode mudar, pessoas que estão contigo, embora você esteja pecando no fundo do poço, estão aí, acreditando, orando, sempre te dando uma palavra de alento. Se você escutar isso, dá uma glória a Deus e continua caminhando assim. Mas se você não escutar isso, você precisa fazer mudanças na sua vida. Porque você é o mais perto de Cristo para a vida dessa pessoa, que ela pode ver. Amém? Então, em primeiro lugar, precisamos obedecer. Em segundo lugar, precisamos ter fé. Não a fé de Jonas, senão a fé como daqueles marinheiros. E Deus moveu toda essa situação e eles foram salvos. Né? Eles não eram, às vezes a gente pensa que são atores de reparto. Não, eles também foram protagonistas. A salvação chegou para eles. Eles conheceram o Deus verdadeiro. E em terceiro lugar, precisamos ter amor. Em Jonas 4, do 1 ao 2, fala assim, mas isso desagradou extremamente Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, por sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Em terceiro lugar, nós precisamos amar. E esse versículo retrata o coração de Jonas. Jonas não queria ir para Nínive porque ele não queria que eles tivessem a opção de se salvar. Ele queria que eles fossem condenados e eles sofressem pela maldade deles. Então, esse era o coração de Jonas. Esse de fundo, a essência, é o que ele estava planejando quando ele decidiu fugir. Ele não queria ter compaixão daquele povo porque ele achava, no seu juízo condenatório, como se fosse Deus, né? No seu juízo de valores, que eles não mereciam ter perdão. Então ele fez de tudo, até fugiu de Deus, assim como se fosse fácil fugir de Deus, né? Como se Deus não pudesse ir para Tarsis, né? Incrível. Mas ele fugiu. Mas quando ele foi lançado pelo navio, essa história é muito conhecida, um grande peixe, Deus proveiu um grande peixe, o peixe engoliu ele por 3 dias, e depois desses 3 dias ele orou a Deus, pediu misericórdia, e Deus teve misericórdia dele, e o peixe cuspiu ele, né? Acredito que a oração de Jonas talvez tivesse sido, Senhor, que eu saia por onde entrei e não por outro lugar, pelo amor de Deus, né? Eu oraria igual. Então, o peixe cuspiu ele, cheio de alga, cheio dessas coisas, e ele decidiu obedecer a Deus. E lá em Nínive, novamente o Senhor de Deus vai e prega contra ela. Ele foi, pregou,
A Bíblia disse que você poderia caminhar por Nínive durante 3 dias para recorrer ela, toda ela. Jonas recorreu em um dia. Ou ele é muito atlético, ou imagino como foi a mensagem que ele foi dar, né? Não tem aqueles vendedores lá, o quebra-queixo, né? Passa pela sua casa, Fabrício, e fala, amor, quero comer quebra-queixo. Vou lá correndo pegar ele, e ele está a 500 metros da porta da casa. Não sei como que ele vende, né? Mas eles são muito rápidos. Então, imagino que Jonas foi assim, né? Deus vai castigar vocês daqui a 40 dias, mas sim, de flash, rapidinho. Porque não tinha interesse realmente genuíno em que ele se arrependesse. Né? Mas a história fala que depois dele falar, as pessoas se arrependeram da maldade, tiveram grande temor, pediram perdão a Deus. A mensagem chegou até o rei, e o rei convocou um jejum. Até os animais entraram em jejum, tadinho dos cachorros. Talvez tinha maldade neles também, né? Mas entraram no jejum. Todo mundo em jejum, pedindo misericórdia, perdão a Deus, e Deus se arrependeu do mal que disse que faria para Nínive, e eles foram perdoados, e Jonas ficou muito revoltado, e aí o versículo que nós acabamos de ler, eu não queria isso, eu queria que eles pagassem pela maldade, né? Sabia que o Senhor é muito misericordioso. Como que o Senhor perdoa esse povo tão cruel e ruim? A falta de amor de Jonas era tão evidente que fez ele até fugir de Deus. Meus irmãos, e algo que o mundo todo, não só a igreja, o mundo todo está enfrentando isso é de falta de amor. É algo que nós podemos ver diariamente na mídia, ou na televisão, ou no dia a dia onde você está, uma falta de amor muito grande. Faz alguns anos atrás, a Organização Mundial da Saúde, da área de pediatria e psiquiatria, se juntaram para fazer uma investigação, e eles saíram os estudos que falam que uma criança promédio vê 30 horas por semana tem acesso à televisão, a tablet, computador, celular, passa pelo menos 30 horas na semana conectado, seja porque estuda, porque faz parte do âmbito educacional, mas são 30 horas que essa criança tem acesso. Perdão. E eles falam que quando essa criança chegar aos 18 anos de idade, ela vai ter visto 16.000 mortes. E ela vai ter sido exposta a mais de 200.000 atos de violência explícita. Então, não é de se surpreender que o que vemos nos jornais, que jovens entram nas escolas e atiram nos outros jovens e não demonstram nenhum remorso, nenhum sentido de valor pela vida. Talvez porque foi agredido, sofreu de bullying, mas não existe nada de valor pela humanidade, muita exposição à morte, à violência, incluso os jogos que tem agora, cada vez mais reais. Talvez na vida esse jovem já ensaiou matando um montão de zumbis ou pessoas nos videogames. E isso foi moldando ou insensibilizando a mente e o coração dessas crianças, desses jovens. E isso, aqui no Brasil, tem uma magnitude, e outros países que têm maior acesso, há muitos anos atrás, a esse tipo de informação, é muito mais massivo. Nós podemos ver isso muito mais em jornais americanos, por exemplo. Né? Aqui no Brasil estamos começando a ver. Né? E tudo nasce de um modelo, de um patrão. Né? Alguém começa a fazer, o outro quer imitar, mas está tão insensibilizado e não tem um valor pela vida tão estruturado que vou fazer o mesmo. E vai e faz. E os policiais, quando pegam eles e fazem a entrevista, o interrogatório, eles falam, não, são pessoas que não expressam emoções. A mente está tão cauterizada, e em Mateus 24:12 fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então o amor pela vida humana tem se esfriado por conta daquilo que muitas vezes vemos diariamente e não percebemos que está gerando um efeito em nossas vidas. Outro exemplo interessante são as redes sociais. As redes sociais
também estão jogando um papel muito importante na dessensibilização do amor pela humanidade. Porque muitas coisas, muitas informações se veem virais. Fica viral, né? É viral que fala? Viral. Então, saiu uma época atrás o negócio de você se jogar um balde de água fria. Entende? Isso alguns anos atrás saiu, né? Era uma forma de você dizer, eu estou apoiando a causa de uma enfermidade parecida com ela, esqueci o nome, né? Então, é uma forma de viralizar isso, né? É o que a pessoa sente quando tem essa enfermidade. Então, as pessoas se jogam um balde de água fria, gravam o vídeo e ficou viral, todo mundo ficou fazendo. Mas em pouco tempo desapareceu. E muitas coisas assim, para supostamente sensibilizar as pessoas, fazem e depois desaparecem. Então, é uma forma de sensibilização muito superficial. Outra coisa, por exemplo, você está nas redes sociais, Instagram, por exemplo. Então, você está olhando o Instagram e em questão de segundos você desliza e você já viu muitas informações. Então, você vê uma informação de uma criança, por exemplo, que está com hidrocefalia, padecendo necessidades lá na África, e você fica comovido, né? Poxa, que triste, que alguém faça algo, até coloca uma carinha triste e depois passa. Aí você, é uma piada, já vê? Que legal, né? Depois passa. Sábado eu vou comer essa picanha, que delícia. Aí você vira mais, mataram não sei quantas pessoas lá em São Paulo, nossa, que triste, né? Peraí, é chato isso aqui, não? Morte, tempo, não? Quero ver coisas engraçadas, né? Então, com o tempo, você vê tantas informações seguidas e contínuas, que aquilo que é mais importante, relevante, delicado, como é a vida humana, passa a ter pouco valor por aquilo que você mais gosta. Ver piadinhas, ver memes, ver coisas engraçadas, coisas que te desestressem, supostamente, e nada contra as redes sociais de modo geral, né? É uma ferramenta fantástica que a gente pode aproveitar e como igreja aproveita. Mas a gente tem que ser astutos como a serpente também. Mansos como a pomba, astutos como a serpente. Eu sei que através disso eu estou gerando dessensibilização no meu coração, porque existe um jogo emocional muito rápido entre a sensibilidade pela vida humana e pela dor e aquilo que me dá prazer e traz satisfação para a minha vida. Então, rapidamente, muda os sentimentos. Então, quando eu estou na vida real, quando eu estou com uma pessoa que está sofrendo, que está padecendo alguma coisa, aí eu não posso dar um like ou colocar uma carinha triste somente. Aí já me demanda fazer uma atitude. Mas minha mente está tão trabalhada, moldada por aquilo que eu venho anos fazendo e horas durante o dia, talvez, que eu não saiba o que fazer. Não saiba como agir. Porque demanda mais responsabilidade, demanda mais ação. Demanda compaixão. Então, em Mateus 9:36, fala que Jesus estava pregando e tinha muitas pessoas aí, e ele se compadeceu dessas pessoas porque para ele pareciam como ovelhas sem pastor. Em Mateus 9. E quando fala compaixão aqui, utiliza uma palavra grega chamada esplagnisomai. Esplagnisomai, difícil, né? Esplagnisomai. E o que significa essa palavra? Qual foi a compaixão que Jesus teve? O significado dessa palavra é uma sensação que se tem quando algo se move dentro de ti. Algo tão forte, tão convincente que não se pode evitar. Somente tomar uma ação. Eu sinto essa dor e eu tenho que fazer alguma coisa. É uma dor que me move a fazer alguma coisa. Né? É uma indignação justa. Um dever apaixonado, um fogo que arde no centro do nosso ser e nos motiva a fazer alguma coisa. É algo que nasce dentro de você. Essa palavra que diz que Jesus sentiu uma dor, Jesus sentiu algo que nascia dentro dele e não se poderia explicar simplesmente com palavras ou com um like. Era algo tão forte que simplesmente não se poderia manifestar somente como uma palavra, ai que dor, façam alguma coisa pelo amor de Deus. Não, era algo tão forte que moveu a ele a fazer alguma coisa. Essa é a compaixão que Jesus nos quer ensinar que nós tenhamos.
Esse é o amor que nós precisamos ter. Na época que foi escrito o Novo Testamento, eles acreditavam que o amor, as emoções saíam daqui, dos intestinos, do centro dos intestinos, porque era o lugar mais cêntrico e mais recôndito que uma pessoa tem, e porque algumas vezes, quando sentimos sensações muito fortes, dá uma sensação estranha no centro das pessoas. Então, eles utilizavam essa palavra, splach, deixa eu colar aqui, pelo amor de Deus, é difícil de lembrar, splach nisomai. Então, essa sensação que nós deveríamos ter quando vemos a dor na humanidade, a dor nas pessoas que estão passando necessidade, essa sensação que nós deveríamos ter quando vemos que alguém está precisando da ajuda de alguém. Então, se eu não estou sentindo isso, se eu simplesmente falo, tadinho, e viro meia volta e vou embora, eu não estou sendo uma pessoa que tem compaixão de verdade. Isso não é compaixão. Isso não é amor. Se eu não faço alguma coisa que me tire da minha zona de conforto, que me obrigue a fazer alguma coisa por aquela pessoa que está tendo uma necessidade, que está tendo uma carência, uma enfermidade, que precisa uma oração, que precisa uma visita, que precisa, não sei, limpar a casa dela, que precisa, de pronto, cuidar dos pais, dos filhos, ou que precise que eu leve para algum lugar com o meu carro, que precise de alguma ajuda, e eu não faço alguma coisa, isso não é compaixão. Porque a compaixão te move a fazer alguma coisa. E você não fica tranquilo até você não fazer aquilo que deveria ser feito. Isso que Jesus nos está ensinando que nós devemos ter. Isso é o que Jonas não tinha pelos ninivitas. Quando foi a última vez que você dedicou 1 hora da sua vida, no seu dia, para ajudar alguma pessoa? Quando foi? Quando foi a última vez que você tirou do seu bolso, dos seus recursos, do seu dinheiro, para ajudar alguém que está passando por alguma necessidade? Quando foi a última vez que você fez uma compra de supermercado para alguém que você sabe que está precisando? E não precisa ser de alguém da igreja, de fora. É muito fácil saber que alguém está precisando de algo e ligar para a igreja. Pastor, o Fabinho, da família lá está precisando de dinheiro, não tem para pagar a luz. Isso é terceirizar aquilo para o qual Deus nos está chamando, talvez. Porque se eu posso fazer alguma coisa e não faço, eu não estou sentindo compaixão daquela pessoa. Então, nós precisamos entender que somente uma missão desafiadora vai ser cumprida quando nós obedecemos, quando nós agimos em fé e quando nós demonstramos amor. A compaixão verdadeira produz ação. Às vezes até produz raiva, né? A raiva dessa situação, daquilo que está acontecendo, porque indigna. Mas não fica só na raiva. Tem que se traduzir em alguma ação. Tem que se traduzir em algum ato. Tem um versículo aqui que eu anotei. Eu até perdi ele. Mas dirá alguém, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem tuas obras e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Uma evidência dos homens que conhecem a Deus e que estão cumprindo a missão de Deus é que eles fazem aquilo que Deus pede. E não simplesmente dizem quem tem fé e não fazem nada. Amém? Quantos já ouviram falar de Ernest Hemingway? Um literato inglês, americano. Ouviram falar dele? Amém. Então, ele é quase contemporâneo de algum de vocês, de mim não, porque ele morreu no 61, né? Mas digamos que é contemporâneo, não é do 1700, 1800. Ele é um escritor muito famoso nos Estados Unidos e ele escreveu uma literatura curta, porque ele morou na Espanha e falando de um espanhol
que o filho tinha saído de casa. Ele tinha se desentendido com o pai, tinha saído em rebeldia, não tinha honrado o pai, ele saiu de casa a se procurar a vida. Mas uma das coisas nas quais ele se enterou que o filho estava se envolvendo era queria ser toureiro. E muito provavelmente pela condição dele, ele ia morrer brevemente, não ia durar fazendo isso. Então o pai, ao se enterar disso, ele escreveu uma carta e publicou no jornal daquela cidade, o mais conhecido, acho que o Liberal. Essa é a história de Ernest Hemingway. E ele escreveu uma nota assim para que o filho pudesse ver, né? Não sabia como contatar ele diretamente. Ele escreveu: Paco, esse é o pai, está tudo perdonado, nos encontramos na catedral amanhã ao meio-dia, está tudo perdonado, quero te ver, está tudo perdonado, e eu quero me reconciliar contigo, né? Assim. E publicou no jornal. No dia seguinte, ao meio-dia, apareceram 800 pacos procurando o pai para se reconciliar. Então, essa é uma história que ele escreve em que realmente a falta de amor, muitas vezes, nas famílias, ou compreensão em algumas coisas, fazem com que muitas famílias se desintegrem. Mas isso era uma experiência pessoal para Ernest Hemingway, porque ele mesmo, ele vivia uma vida separada dos pais, e os pais eram crentes. Só que ele tinha uma vida, como ele era escritor, muito boêmia. E os pais não gostavam disso. Eles queriam que ele se arrependesse dessa vida, que ele mudasse, né? Que essa vida não era para ele. E era tanto o desentendimento que tinha neles, que uma vez a mãe escreveu para ele que quando uma criança nasce, ela nasce com uma certa quantidade de recursos. Na medida que a criança vai crescendo, a criança vai gastando esses recursos, né? Vai gastando os recursos. Mas que essa criança, quando for adulta, essa criança tem que começar a devolver. Da onde será que tirou essa filosofia, essa mulher? Pelo amor de Deus. Quando essa criança é adulta, essa criança tem que começar a devolver tudo aquilo que tirou dos pais. Começar a devolver. Então ela fala: Ernest, você precisa mudar de vida. E a única forma de você ressarcir tudo aquilo que a gente fez por você é você mudar de vida, se arrepender e alargar essa vida. Senão, esquece que eu sou sua mãe. E a partir daí nasceu um rancor muito grande na vida daquele homem. E ele começou a esquecer da mãe. Ele, aos 61 anos de idade, ele se suicidou. Porque sentia culpa, porque se sentia rejeitado, porque sempre estava tentando demonstrar para alguém que ele tinha valor, que ele tinha valia. Então nós precisamos muitas vezes demonstrar amor por aquelas pessoas que estão fazendo aquilo que não nos agrada. Aquilo que talvez não é muito saudável. A gente sabe que não é saudável para ele. A gente sabe. Mas se eu criar uma barreira entre mim e essa pessoa, eu não consigo levar o amor de Deus para a vida dessa pessoa. Eu não consigo abraçar, eu não consigo cuidar, eu não consigo orar, eu não consigo ter influência sobre essa pessoa. Então, meus irmãos, precisamos amar e ter o amor de Deus, que é um amor incondicional. O amor de Deus é incondicional. Muitas religiões falam que você vai ter perdão ou certas coisas baixo uma condição. O amor de Deus é incondicional. E para cumprirmos as missões que Deus tem para as nossas vidas, nós devemos ter esse amor incondicional que Ele teve por nós. Amém? Vamos ficar em pé? Eu não sei como você veio hoje aqui, mas o desejo do meu coração
é que você possa ser encontrado e você possa conhecer Deus, assim como os ninivitas tiveram essa chance de conhecer Deus e terem a vida deles mudadas daquela geração. Eles se arrependeram, Deus se compadeceu. Não sei se você está aqui hoje, você está lutando com Deus de diversas formas, para obedecer um chamado, para obedecer uma missão que Ele está te dando e você acha que é muito difícil. Ou de repente Ele está dizendo, eu quero ser o Senhor do seu coração, eu quero ser seu Pai, eu quero te abraçar, eu quero te mostrar o que realmente é amor incondicional. Aquilo que somente eu, como Deus, posso te dar. Aquilo que você talvez não encontrou aqui na terra com ninguém, talvez alguma desilusão amorosa, problemas com filhos, com amigos, com sócios, não sei. Mas certamente Deus quer fazer parte da sua história, da sua vida. E te ensinar que caminhar com Ele é a melhor escolha que podemos ter em nossas vidas. Se tiver alguém aqui nessa noite e quiser receber a Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador, gostaria que levantasse sua mão. Se tiver aqui alguém que gostaria de falar, Senhor, eu não quero mais continuar nas minhas forças, eu não quero mais continuar fazendo do meu jeito, eu quero fazer do jeito do Senhor. E para isso você precisa que Ele entre no seu coração, faça um milagre de salvação e sua vida seja renovada e transformada. Se tiver alguém aqui, por favor, levante sua mão que queremos orar com você. Se tiver alguém aqui. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, quão parecidos com Jonas somos, Senhor. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim, Senhor. Mas perdoa, Senhor. Perdoa a Tua igreja, perdoa as nossas vidas, Senhor. Perdoa nossas atitudes, perdoa a nossa indiferença, perdoa a nossa superficialidade. Perdoa a nossa desobediência, nossa falta de fé, Senhor. Que possamos ser mais ousados, Senhor. Que possamos dar passos de fé. Para que possamos ver a Tua glória, o Teu poder. Para que muitos te conheçam, Pai. Queremos ser sensíveis e amorosos como o Senhor é. E não como as estatísticas falam que os cristãos de 20 anos atrás tinham mais amor do que os cristãos dessa geração. Se alguma coisa que está tirando esse amor ou atrapalhando isso, Senhor, tira das nossas vidas, nos ajuda a enxergar e a tirar isso das nossas vidas, Senhor. Que possamos semear amor, que possamos colher amor, que possamos vivenciar o amor do Senhor em todos os dias das nossas vidas, em todo lugar onde nós estejamos, Pai. Para que o mundo veja, Deus, quem o Senhor realmente é e o que o Senhor é capaz de fazer. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém.